Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu sou aqui da Kiwi Livros e vamos começar então com vídeos, né? Pelo YouTube, falando um pouco do acervo que a gente tem, um acervo bem variado, com N áreas do conhecimento, literatura, engenharia, esoterismo, várias áreas do conhecimento, inclusive quadrinhos, né? Que chegou bastante aqui na loja, eu vou pegar alguns para poder fazer umas resenhas, né? Bom, vou começar então com o Corvo, né? Que é um quadrinho que é inspirado na vida do próprio autor, James O'Barr, e que originou aquele filme bem conhecido do que tem o Brandon Lee, né? Essa edição aqui, ela é uma edição da Dark Side. Vou começar mostrando então a parte física, né, do livro, capa dura, bem bonito, né? Aquele bem acetinado, né? Gostoso assim de pegar. E bom, como toda edição da Dark Side, muito bonito, né? Muito bem acabado. Vem aqui, começa com a folha de guarda preta, logo, né, do Dark Side. E aqui já temos a primeira nota, né, do autor. É bem bacana aqui nessa parte, porque ele fala que esse livro, esse quadrinho, quando ele foi lançado, né, a primeira vez que ele foi lançado, ele não foi lançado completo, porque ele não tinha muito entendimento assim a respeito da parte gráfica, então ele acabou produzindo mais material do que cabiam nos cadernos, né? Para poder fechar a edição. Então ele teve que tirar algumas páginas. Essa edição aqui, então, foi nominada como definitiva porque ele colocou todas as páginas, todo o conteúdo que ele gostaria de ter colocado na época, inclusive alguns detalhes que ele não havia colocado por causa de alguns problemas pessoais que ele tinha referente à história, né? Já que tem alguns paralelos assim, que ele também perdeu a esposa, né? Etc. Começa então com a arte. Tem algumas várias artes, né, ilustrações do Corvo, ilustrações soltas da história, né? E então vem aqui o quadrinho. A história do Corvo qual é? Ele é um personagem que ele tinha uma namorada, que era a Shelley, e que era o amor da vida dele, etc. Eles viviam juntos e tudo mais. E aí que acontece uma situação onde ela morre de uma forma muito brutal e ele morre também. Mas ele passa por um momento de não aceitação tão forte que ele fica permeando pela vida para poder vingar essa morte dessa mulher que ele amava tanto, né? Então é um livro que tem umas passagens bastante filosóficas em relação à perda, assim. Ele sente a perda de uma forma muito intensa, de uma forma que ele não consegue nem ir pro plano posterior de tanto que ele sente esse ódio, essa raiva. Então é um quadrinho que tem bastante violência, né? Porque, inclusive, essas pessoas que matam a ele e a Shelley são pessoas que. Aquela cena de crime, marginalidade, usuários de crack, envolvido com tráfico, envolvido com crime, né? E eram pessoas, assim, era um grupo de marginais, assim, que eles eram bem asquerosos, né? Então, todo tipo de merda os caras faziam, né, na madrugada. Bem aquela coisa assim, os caras vagabundo mesmo, picareta, aqueles que saem pilantrando, matando, roubando, e isso, né? Então ele encontra essas pessoas e aí segue a história dessa saga de vingança do personagem. E enquanto vai passando por essa vingança, ele vai tendo um momento de lembrança, né, de como a vida dele era antes de tudo isso acontecer. E esse personagem ele tem essa internalização de justiça, de que ele tem que punir esses culpados, né? E às vezes pode soar até uma coisa meio de uma justiça divina, assim, mas ele faz isso, essa justiça nada divina, né? De uma forma extremamente brutal com esses caras que merecem, de acordo com o julgamento dele, algo muito terrível pelo que eles fizeram, né? E também vai passando pela mente do personagem, querendo explicar um pouco mais do porquê aquilo o levou a essa extrema vingança. Então ele vai contextualizando, não é simplesmente dizer, eu era uma mulher que eu gostava. Não, ele vai explicando, ele vai contextualizando fora do tempo, né? Do tempo cronológico. Ele vai indo e voltando no tempo e mostrando um pouco do passado desses personagens.
É muito bom, assim, porque não apenas só é aquela coisa vingança meio Jason Statham, assim, tipo, o cara perdeu a mulher e sai matando todo mundo, como também tem mensagens profundas. É muito bem escrito, assim, sabe? Tem algumas linhas de pensamento meio soltas, assim, de uma pessoa que talvez esteja num período muito confuso, muito doído, assim, sabe, da vida. E é bacana ler essas frases, engrandece, assim, o conteúdo para quem tá lendo, né? Algumas dessas frases, inclusive, né, que são mais marcantes, assim, poucas delas foram citadas no livro. Inclusive, a história do quadrinho, ela não é a mesma exata que passa no filme, né? No filme, por exemplo, a menina que aparece no filme tem outro nome e ela não é. Ela no filme ela tem uma relevância maior do que ela tem na história mesmo do quadrinho, né? O policial é a mesma coisa. No filme ele tem um destaque maior do que ele tem no quadrinho. No quadrinho ele foca mais na violência, né? Do personagem, do Eric. Draven, né? E com os bandidos, né? Que ele vai perseguindo um a um até chegar no cabeça para poder fazer a vingança dele, né? Deixa eu mostrar aqui como é que são as artes, ó. São umas artes em preto e branco, né? Até condiz assim com o soturno, né? Do lado soturno do personagem. Ele tem uns traços assim mais como se fosse uma espécie de negativo, assim, como se fosse as imagens elas estivessem em negativo, assim, algo como um pesadelo, sabe? E é bacana porque também intercala com umas imagens assim que tem um traço um pouco mais delicado em momentos que ele tá com ela, por exemplo, né? Etc. É bem legal, gostei bastante desse quadrinho aqui, a edição ficou muito bacana. A Darkseid coloca no final aqui algumas outras imagens, né? A respeito do quadrinho. Tem aqui umas coloridas também, tem, ó. Umas artes aqui. Ficou uma edição muito bacana, uma edição de luxo mesmo, né? Conta um pouquinho também do autor, como eu falei. Então, essa é uma das indicações, primeira indicação que fica aí da loja. Até mais!